Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, a gente estudar um texto do pastor Pedro Veiga. Ele escreveu um texto chamado Levando o Nome de Jesus. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro de meditações diárias, né? Baseada sempre na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Gosto sempre de deixar bem claro, né, que o texto não é meu, quem escreveu o texto foi o pastor Pedro Veiga. Eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso é fundamental porque a gente tem que dar honra a quem tem honra. Bem, isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude para que nós possamos compreender as verdades eternas que Ele tem para falar no nosso coração, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que nós possamos compreender tudo que nós vamos ler e que tudo que a gente for ler possa ser útil para a nossa vida e para que a gente possa compartilhar com os irmãos e com as pessoas em geral, para que todos conheçam o Seu nome. E agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Pega a sua Bíblia que nós vamos ler 19 versículos do capítulo 9 do livro de Atos. Então, como é bastante, né? Eu sempre gosto que quando são muitos versículos, vocês peguem a sua Bíblia aí para não ficar maçante, tá bom? Então, vai falar sobre a conversão de Saulo. Vamos lá? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximou de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e não bebeu coisa alguma. Ali em Damasco, um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe uma visão, um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar as coisas horríveis que este homem vem fazendo ao seu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi, encontrou Saulo, ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer,
recuperou as forças. Amém? Que história linda, né? Que conversão maravilhosa. Bem, o nosso texto chama-se Levando o Nome de Jesus. E o versículo escolhido é o 15, que diz: mas Senhor, disse Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ora, irmãos, no texto de hoje a gente vê o quê? A declaração da missão de um homem, né? Que foi muito usado por Jesus Cristo de uma forma muito poderosa, não só na terra como no reino, né? No avanço do reino de Deus. O apóstolo Paulo, então, que era um perseguidor da igreja de Jesus e do próprio Jesus, mudou de lado, virou a casaca, né? Algo maravilhoso aconteceu com ele, né? O apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso, era respeitado pelos judeus e temido por aquela igreja que estava iniciando agora, né? Agora que eles estavam aprendendo sobre Jesus, fazia pouco tempo que Jesus tinha morrido e agora vinha esse homem, né? Eles ficaram com medo. Então, o encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco mudou totalmente a história dele, mas mudou também a história da igreja, né? Daquela igreja que estava acabando de nascer. E o Ananias? O Ananias, quando ele recebeu a tarefa de curar o irmão Paulo, ele ficou em pânico. Ficou com medo. Por quê? Porque o Paulo, ele era muito cruel com os servos de Jesus, né? E aí o Ananias fez o quê? Orou e conversou com Jesus. Falou: olha, Jesus, tenho medo. Esse cara aí, misericórdia, ele é mau, muito mau. Mas Jesus disse para Ananias: olha, ele tem uma missão. É uma missão de realmente ministério. Ele vai levar o meu nome. Vai lá, Ananias, faz o que eu estou te mandando, porque este homem tem um ministério. E qual que era o ministério dele, né? O texto diz que ele ia levar a palavra a gentios, quer dizer, aqueles que não eram judeus. Ele ia levar a reis e também iria levar aos judeus posteriormente, né? Bom, e agora? Apesar de eles terem dinheiro e poder, os reis, né? Tinha fama, dinheiro e poder, eles não tinham a salvação. Então, apesar de terem aparentemente tudo, eles estavam indo para onde? Para o inferno, né? E os filhos de Deus, os filhos de Israel, o próprio povo do apóstolo Paulo, né? Poxa vida, aquele povo estava tão enganado quanto Paulo esteve um dia. Mas Jesus Cristo amava esse povo e também queria salvá-lo. Aí, a pergunta que não quer calar é: o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, fez a missão dele. Ele foi lá e pregou a palavra e morreu por ela. E você, meu irmão? E você, minha irmã? O nome de quem você tem levado? Você levou... Quando você chegar a um lugar, você está levando o seu próprio nome, né? Como dizem aqueles, você sabe com quem está falando? Você leva o seu próprio nome? Ou você leva de algum político, né? Ou um filósofo, um familiar, ou amigo? O que o Saulo levava, né? O nome dos principais da sinagoga para matar. Mas depois que ele foi salvo, depois do encontro dele com Jesus, que qualquer pessoa que se encontra com Jesus é transformada, ele passou a levar a palavra para salvar. Então, um discípulo vai a todas as pessoas, em todos os lugares, para levar o quê? O nome de Jesus Cristo. Isso é um grande exemplo para nós. A gente também tem que escolher viver a missão de Deus, levando o nome de Cristo a todos os lugares pelos quais a gente passar. Tá bom? O nosso manancial termina assim, ó: não ignore a missão, leve o nome de Cristo e promova salvação. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino agora, né, dizendo que o abraço, ó, é o encontro de dois corações,
Por isso que eu deixo meu abraço de urso, ó. Lembrando que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós aqui, que a gente sabe que tem que levar o nome de Jesus por onde a gente for, o abraço vai dar sempre certo. Quero deixar com os irmãos também o versículo que a gente se prometeu repetir todo este ano, para que o Espírito Santo nos lembre na hora oportuna. É o Salmo 73, versículo 26, onde diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu vou me despedir com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.